alguns anos desta palavra, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, provavelmente no ano 60 ou 62 depois de Cristo, ele escreve uma importante carta aos Filipenses. Filipenses era uma cidade importante da província romana da Macedônia, aonde Paulo estabelece uma comunidade de crentes. Ele estabeleceu ali durante a sua segunda viagem missionária. Por que eu estou dizendo isso tudo da cidade de Filipos? É porque Filipos era uma cidade que tinha influências culturais, tanto gregos quanto romanas. A colônia romana que ali havia, os seus habitantes, eles possuíam direitos, privilégios especiais como cidadãos romanos. Mas em meio daquela cidade, com privilégios de ser cidadão romanos, havia um povo separado e escolhido. E ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele levanta a voz para dizer que Jesus esvaziou-se a si mesmo, não tendo nenhum privilégio, mas tomando a forma de servo. Porque muitas vezes nós somos conduzidos ao círculo da existência da qual nós estamos. Se da maneira que é conduzido uma liderança, um serviço, nós pensamos e achamos que no reino de Deus tem que ser da mesma maneira. Mas não é isso que é o ensinamento de Jesus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Repita comigo: tomando a forma de servo. Repita comigo. Mais uma vez. Tomando forma de servo. Quem fez isso? Tomando é sinônimo de aceitando, assumindo, recebendo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes. Oh, irmãos, Jesus, Rei da glória, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Ele foi mais ainda, ele humilhou-se a si mesmo. E sabe o que ele fez? Ele foi obediente até a morte mais horrenda, mais humilhante. Mas ele tomou uma forma de servo e foi até o fim. Significa que ele voluntariamente se submeteu a uma profunda humildade e renúncia. Humilhação está relacionada à abnegação, à renúncia. O que nós temos renunciado? Ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, tomou a forma de servo. Ele era 100% Deus, 100% homem. Mas quando ele toma a forma de homem, ele então experimenta as limitações, as fraquezas, os sofrimentos inerentes à condição humana. E Jesus está nos ensinando aqui nesta noite. O exemplo de Jesus
nos ensinar nesta noite que no reino dele, o maior é o que serve. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim para nós, contextualizando para os tempos de hoje, esta mesma palavra: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vou repetir: de sorte que haja em vós. O que haja em vós? O mesmo sentimento. Qual sentimento? O sentimento de servo. Irmãos, é porque assim, no reino de Deus, irmãos, quem manda é o rei. A ordem vem dele. Nós não estamos aqui para nos exaltar, não, irmão. Nós não somos, irmãos, nós não somos nada se não for a graça de Deus sobre nós, se não for a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. É algo que vem de dentro. E esse sentimento, irmãos, envolve renúncias, fidelidade, integridade, perseverança. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele andou por toda parte fazendo bem. Ele andou por toda parte curando, libertando os oprimidos do diabo. Ele curou enfermos. Ele tocou e purificou leprosos. Ele levantou paralíticos. Ele deu vista a cegos. Ele fez ouvir os surdos. Ele fez falar os mudos. Ele alimentou os famintos. Ele consolou os tristes. Ele assistiu os desamparados, rejeitados, abandonados. Ele levou luz aonde tinha trevas. Ele levou paz aonde tinha discórdia. Ele levou verdade aonde havia confusão e mentira. Ele levou salvação aonde havia os perdidos, rejeitados, desprezados, assim como eu e você um dia. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar Jesus. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, ser grande não é ter muita gente ao seu serviço, mas é servir muita gente. No reino de Deus, bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Aquele que investe a sua vida pensando que vai perder, mas vai achar.
Deus está à procura de pessoas que querem servir no reino. Ser servo. Você nesta noite pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar comprometido, aliançado com o reino. Ou seja, eu quero servir. E servir a Deus está ligado a uma atitude prática da nossa vida cristã. Servo, grave isso, não é um título que você ganha, mas é um estilo de vida, de entrega total ao Criador. A nossa oração tem que ser: Senhor, usa-me para a tua glória, usa-me para a edificação do teu reino. E o que precisamos entender é que, em diferentes proporções, Deus chamou todas as pessoas para o serviço em sua obra. A Bíblia está repleta de ensinamentos de servir a Deus, desde as primeiras páginas do Gênesis até os últimos capítulos de Apocalipse. A gente vê exemplo de homens e mulheres que se renderam ao chamado divino de servir ao Deus Todo-Poderoso. E essas histórias que poderíamos citar, mas o tempo não nos permite. Esses relatos bíblicos mostram o seguinte: que servir a Deus não é apenas uma tarefa religiosa, mas é um estilo de vida transformador e significativo. É um convite aberto a todos, independente da sua idade, das suas habilidades, da sua origem, do seu status social. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Irmãos, não foi só servir, foi também ser obediente. E servir ao Rei dos Reis, eu posso classificar aqui nesta noite 3 classes de serviço a Deus. Primeiro, serviço por amor. Diga comigo: serviço por amor. Irmãos, quando sentimos amor a Deus, quando a gente sente o amor de Deus sobre nós, a resposta natural: Senhor, eu quero te agradar, eu quero te servir. É uma resposta automática. É quando você sente o amor incondicional, você quer retribuir. Você pensa que vai conseguir retribuir, mas não vai. Mas você de alguma maneira quer dar algo. Há uma frase que diz: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. A principal razão pela qual desejamos servir a Jesus resume numa frase: queremos servi-lo porque o amamos. É a base do serviço, é o amor. Irmãos, é diferente quando você serve por amor. É diferente, minhas irmãs, quando a gente serve por amor, por gratidão. Arabaceia.
Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Em Romanos capítulo 1, verso 14 diz: eu sou devedor. Ele se sentia devedor do amor de Deus. Aí a gente oferece o melhor, porque a gente ama. A gente oferece o nosso melhor tempo, os nossos talentos. A gente oferece, meus irmãos, a nossa vida. Está aqui, Senhor, nas minhas limitações, me usa. Eu preciso fazer alguma coisa para o meu Senhor. Eu preciso agradar o meu Senhor. Irmãos, como isso é maravilhoso. Servi-lo, pastor Gil, por amor. Lá em Êxodo capítulo 21, vai falar sobre as leis em relação aos servos. O que acontecia? Resumidamente, os servos trabalhavam para o seu senhor 6 anos. No 7º, eles tinham a liberdade. Eles eram livres. Só que aquele escravo amava tanto aquele senhor, que no 7º ano, ele decidia: eu não quero sair de perto do meu Senhor. Eu não quero saber do salário. Eu não quero saber da carga. Eu estou aqui agora, não é por obrigação. Eu estou aqui porque eu amo. Aí o que era feito? Era feita uma marca na orelha, para que todos soubessem que aquele servo era servo por amor. As pessoas precisam ver em nós servos por amor, não servos para se competir e se gladiar entre nós. Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cântico. Agora, irmãos, o que muitas vezes a gente vê é muita gente querendo servir a Deus além dos estados. Muitas vezes começa a murmurar, a reclamar. Irmãos, que isso não é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A segunda classe de serviço é o serviço por privilégio. Diga comigo: serviço por privilégio. Irmãos, é um privilégio servir a Deus. Por que é um privilégio servir a Deus? Eu poderia aqui citar vários, mas eu vou citar algumas. Primeiro, você começa a ter intimidade com Deus. Aqueles que servem a Deus por amor têm o privilégio de estar pertinho dEle. Tem o privilégio de ouvir direcionamento dEle. E quem é Ele? É aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. É aquele que rege a terra. É aquele que domina sobre as nações. É aquele que a terra é descanso para os seus pés. É aquele que chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma se faltam. É aquele que todas as nações são como a gota de uma água no balde. É aquele que todos os impérios não passam de gafanhotos. Começa a experimentar um relacionamento íntimo, profundo,
que não se limita, meus irmãos, em 4 paredes. Você está lá no meio da rua, você está sentindo a graça de Deus. Irmãos, isso não tem dinheiro que pague. Irmãos, isso, irmãos, é coisa gloriosa. É você sentir a presença de Deus. É você conversar com Deus. E Ele conversar com você. Por que é um privilégio? Porque você consegue sentir propósito e direção. Você tem uma direção da sua vida, porque tem muitas pessoas que não sabem para onde ir, o que fazer, está sem direção, sem propósito. Mas servir a Deus nos dá um senso de propósito e de direção. E a gente entende algo, irmãos, isso é muito forte, que todas as nossas ações diárias devem ser para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, que comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente alinha-se ao propósito divino. Por que é um privilégio? Porque a gente também recebe capacitação divina. Os dons, as habilidades, talentos específicos que Deus nos entrega para realizar a sua obra aqui na terra. Irmãos, isso é um privilégio. Deus nos usa com habilidades que não está no natural, habilidades que saiu desta terra, mas algo que vem de específico de Deus sobre as nossas vidas. Que privilégio. Ele poderia usar anjos. Só os anjos, já estava bom. Ele poderia usar os mais altos recursos, mas Ele está usando eu e você. Irmãos, que privilégio. Nenhuma missão na terra é mais nobre, é mais importante, é mais urgente, é mais compensadora do que ser embaixador de Deus na terra. O que é um embaixador? Representa uma pátria em outra pátria. A sua pátria original não é a terra, é o céu. Certa vez perguntaram a Billy Graham por que ele não se candidatava a presidente dos Estados Unidos. Sabe o que ele respondeu? Mais ou menos assim: eu não vou rebaixar o meu nível, porque eu já sou embaixador de Deus na terra. Mas, irmãos, é um serviço por amor, é um serviço por privilégio, mas é um serviço com responsabilidades. Diga comigo: serviço com responsabilidades. No reino você tem responsabilidades. Nós temos uma grande responsabilidade, meus irmãos, em nossas mãos. 2 Crônicas 29:11 diz que não devemos ser negligentes com as coisas que Deus tem deixado em nossas mãos. Precisamos entender que servir ao Senhor além de ser por amor, por privilégio, é acarretado de responsabilidades. Aí é aonde muitos não querem. Porque quando vem a responsabilidade, já desistem no meio do caminho. Mas entenda, servir a Deus é um serviço com responsabilidades. João 15:16 diz: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e eu vos nomeeis para que vades e dê fruto. E o vosso fruto? E o vosso fruto? Constância. Aí tem: a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes
ao meu Pai, Ele vos conceda. Por que eu estou dizendo isso? Nós somos chamados a frutificar. Deus nos chamou para uma vida de frutificação. Na parábola do semeador, a gente vai ver uma proporção. Mateus capítulo 13, do 3 ao 9 diz: e falou-lhe Jesus muitas parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e a comeram-la. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, um a 60, outro a 30. Jesus disse e termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que proporção nós estamos? 100, 60, 30. Por que proporção nós estamos? Irmãos, a entender a seriedade de sermos crentes frutíferos, isso é muito forte. Aí você fala: irmã Carla, mas como é esse mistério aí de frutos? Eu vou citar 4. Tem mais, mas eu vou citar 4. Quando o evangelho, que é a palavra, que é a semente, cai em terra boa, a Bíblia diz que frutifica, ou seja, há uma mudança, há um crescimento, há uma transformação. E o que acontece com isso? Algumas coisas na nossa vida mudam. Primeiro, o fruto da santidade. Você, quando recebe o evangelho, não tem como você ser como era antes, porque a palavra nos lava, a palavra nos santifica. Há um processo de santidade. Aonde está escrito isso? Romanos 6, 22 diz: mas agora, quando? Mas agora, vírgula, libertos do pecado, vírgula, feitos servos de Deus, vírgula, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A palavra entrou, a palavra é santa. Começa a fazer uma limpeza. Esse fruto vai indo. Mas tem outro. É o fruto do caráter cristão. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz que o fruto é um fruto. É como uma mexerica com vários gominhos. O fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, a pessoa anda em santidade e também tem um caráter transformado. Oh, irmãos, mas não termina por aí não. Tem outro fruto que anda tudo junto, é tudo interligado. Qual é o fruto? O louvor a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz: portanto, vírgula, eu gosto de falar essa vírgula para a gente parar e para pensar. Portanto, vírgula, ofereçamos sempre. Quando? Por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Mas aí a frutificação não para por aí, tem outro fruto. Qual é o outro fruto, irmã Carla? Práticas das obras. Colossenses capítulo 1, verso 10. Grava isso no teu coração. Para que possais, oh meu Deus, para que possais andar dignamente. Irmãos, o que é andar dignamente? Muitas vezes a gente anda de cabeça baixa,
mas para que possais andar dignamente. Para que possais andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe tudo, vírgula, frutificando em toda a boa obra. A Bíblia vai dizer: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, muito fruto. Porque sem mim nada, 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 nada podeis fazer. É fazer a obra. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou. Ele preparou para que possamos andar nela. Aí você fala: irmã Carla, isso é muito forte. Irmãos, por que Jesus foi para a cruz do Calvário? Aí você vai dizer: para a remissão dos nossos pecados e nos dá direito de vida eterna. Eu digo mais por onde? Tito capítulo 2 verso 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, vírgula, a fim, olha o fim, a fim de nos remir de toda iniquidade e para purificar para si um povo zeloso de boas obras. É uma ordem de Deus. Mateus 5,16: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam que as suas boas, irmão, não é qualquer obra não, viu? Para que vejam as boas obras e o resultado que glorifique a Deus. Olha o comprometimento com o reino. Olha a profundidade que vocês escolheram de um tema de comprometimento com o reino. Não é oba-oba não, irmãos. É seriedade. De sorte que haja em vós. Em outras traduções, na NVI vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Na Nova Almeida atualizada vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A questão agora é, o cerne é: vai obedecer? Obedecer não vai além, é além de sentimentos, tá, querido? Obedecer é atitude. Mas, irmãos, como é que é isso? Isso é muito sério. Você é o prudente ou você é o insensato? Por quê, irmã Carla? Porque a Bíblia vai nos dizer sobre o imprudente e sobre o insensato. Aonde? Mateus capítulo 10 vai dizer: e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Vocês estão escutando, nós estamos escutando, e as pratica, obedecer, assemelhá-lo-ei
Quem faz essa semelhança não é o homem. A régua não está aqui, a régua está lá em cima. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos. Vai ter combate. Combateram, mas ele era obediente. Vai ter combate. Combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada, edificada na rocha. Mas aquele que ouve e se faz de surdo, aquele que ouve e diz: não é para mim, é para o pastor, é para os líderes, é para os obreiros. Aquele que ouve e não obedece é como um insensato que constrói na areia. Quando vinha a tempestade, a chuva, o combate, diz que aquela casa cai. E a Bíblia vai dizer: e grande. E grande foi a queda. Irmãos, que a gente possa entender verdadeiramente o que é o reino de Deus. Não ser fazedor da obra por boca, mas de ação, de fato e de verdade, sem querer aplausos. Você vai fazer ninguém, irmãos, líderes, jovens, pastores, você vai fazer ninguém tá vendo, mas há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus, com olhos como chama de fogo. E tem um livro que ali é tudo escrito. E antes de irmos para bodas do Cordeiro, quando fomos arrebatados, passaremos no tribunal de Cristo. Para quê? Para apresentar o nosso comprometimento com o reino. Para apresentar as nossas obras, e vão passar pelo fogo. O fogo tem natureza purificadora, vai revelar ali as motivações das quais elas foram feitas. E vai ter galardão: ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno, madeira, orabaia. Eu vim de Brasília para dizer para você que está aqui me ouvindo, tanto aqui como na internet: faça o seu melhor. Não é para homens, faça o seu melhor para Deus. A tua recompensa vem do alto. A tua, não, irmãos, obra. Você pode fazer tantas coisas. Você pode orar, visitar, aconselhar. Você pode fazer tantas outras situações. O cerne é obediência. Obediência. O filho chegou para o pai. Irmãos, eu estou me sentindo bem à vontade, por isso que eu tirei o sapato, porque eu estou me sentindo em casa. O filho perguntou para o pai e disse assim: papai, o senhor pode consertar a minha bicicleta? O pai disse: filho, eu vou consertar a sua bicicleta, mas vai lá para o quintal, vai varrer. Depois papai vai consertar a sua bicicleta. O que o filho fez? Ele foi para o quintal e foi varrer. Lá de cima, o pai abre a janela e vê o quê? O filho varrendo. Que mensagem que o filho estava passando para o pai?
Eu estou obedecendo porque eu estou confiando. Deus vai mandar a ordem. O cenário ainda não mudou. Mas a essência da obediência está na confiança. Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que de lá eu vou te fazer uma grande nação. Abraão, com 75 anos de idade, sem filho, ele confia, ele vai, e Deus fez a promessa se cumprir em vários episódios da Bíblia. E em maio de 1948, oficialmente Israel é decretado como nação. Lucas 5, os discípulos jogando a rede e nada vinha. Jogava a rede e nada vinha. Jogava uma, jogava duas, irmãos, noite toda. Quantas vezes jogaram a rede? Quantas vezes foram frustrados? Aí Jesus chega, empresta aí o barco. Eles emprestam. Aí Jesus fala, agora vai ao alto mar e lança novamente a rede. Confiança. Eles foram, talvez frustrados, é o que muitos aqui podem estar. Já tentaram tanto, já fizeram tanto. Mas a ordem de Deus é vá, lance. Pela tua palavra nós vamos lançar. E quando eles lançaram, diz a Bíblia, que vieram tantos peixes, que o barco ia a pique. O que Deus estava mostrando? Em meio a frustrações, em meio ao nada, tenha confiança no que eu decreto para a tua vida. Este ano de 2024 é um ano que Deus está levantando aqui nesta cidade e região. Ide, lançai as redes. Porque a essência da obediência, além da confiança, oh meu Deus, a gente precisa entender que envolve não só a confiança, mas envolve rendição. Rendição à vontade dele. Rendição está relacionado ao ato de entregar, de ceder, de submeter-se. Rendição é abandonar a resistência. É abandonar a resistência. Porque muitas vezes a gente não quer aceitar o que Deus manda. Por quê? Porque às vezes Deus vai mandar algo que você não tem no controle das suas mãos. Mas além de confiar, você tem que se render. É se alinhar à verdade, ao propósito maior. É uma submissão consciente e voluntária. Irmãos, isso é muito sério. Porque aqui revela muita gente questionando a Deus.
resistindo ao chamado, porque vai lhe custar muitas coisas, mas dentro do reino, quem manda é o rei. Deus em algum momento aqui está cobrando de algumas pessoas algo que Ele já te falou há tempo, e Ele está dizendo para você aqui nesta noite: abandone a sua resistência e me obedeça. Deus já falou uma, Deus já falou duas, Deus já falou três. Esse ano Ele está dando um basta. Para de resistir à voz de Deus. Não limite os propósitos e os desígnios do Altíssimo. Deus quer te levar a outro cenário. Deus quer fazer algo que está como que parado, paralisado. Mas nesta noite é noite que Deus está dizendo: vem comigo. Vem comigo. Você não está vendo o chão, vai botar o pé. Eu ponho o chão, é fé. A gente vive é por fé. Vem comigo. Eu não tenho força, tenho o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Ah, mas o que eu tenho mais? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Há uma geração aqui nesta cidade de jovens e adolescentes que Deus está levantando com poder e autoridade e ousadia. Deus conta contigo nesta hora. Obreiros, Deus conta contigo nesta hora. Igreja, não vamos nos calar, não vamos nos prostrar. Nós vamos avançar pela autoridade do nome de Jesus. Ele é general de guerra. Ele é eu sou. Ele é o comandante. Ele tem armas. Ele tem estratégias. Abre a mão aqui, ó. Abre a mão. Recebe aí estratégias de Deus. Abre assim a mão. Recebe aí estratégias de Deus. Recebe aí direcionamento de Deus. Se coloque de pé. Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Recebe, 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 pastor, recebe, 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 receba. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Irmã Carla, mas como será? Acalme-se. Os próximos dias, ó irmão, depois você vai me contar.
Deus vai dar umas estratégias aqui específicas para aqui, tão forte, que esta obra vai crescer, pastor. Há um principado que tem lançado mentiras, dizendo, lançando dardos na mente de alguns: você não pode, você não merece, você não é digno, você não consegue, a tua história acabou. Isso aí tem se levantado em mente de alguns como fortalezas na mente. Mas o Senhor me dá autoridade para liberar uma palavra. E qual é esta palavra? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição. Olha isso, irmão, segura aí. Para destruição de fortalezas. Olha aí o verso 5: destruindo conselhos e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus. Aí a arma vem, destrói. Aí sabe qual é o resultado? Levanta o cativo todo obediente, todo pensamento à obediência de Cristo. Nesta noite, Deus vai destruir fortalezas. Na autoridade do nome de Jesus. Faz silêncio. Na autoridade, fecha os olhos, do nome de Jesus, toda fortaleza na mente seja destruída agora. Na autoridade do nome de Jesus, toda mentira plantada na tua mente contra a obra de Deus seja destruído agora. Todo principado, potestades, demônios que se levantaram contra esta igreja, esta região, esses jovens, para não executar a obra, eu repreendo e expulso na autoridade do nome, do nome, do nome, do nome, do nome, do nome, do nome de Jesus. Agora se prepara para receber. Irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui tão grande. É na autoridade do nome de Jesus que Deus agora vai começar a arrancar aí o que está amarrando, que está te prejudicando na obra, e Ele vai te tocar com brasas do altar e vai te renovar agora. Recebe aí.